E aí galera, eu sou o professor Rangel e esse aqui é o canal Treino Focado, aquele canal destinado para você que quer ter mais resultados e rendimento nos seus treinos. E no vídeo de hoje eu vou falar, sobre qual a idade certa para começar a treinar, que é uma dúvida que muitos jovens têm, muitas crianças têm, antes de que querem ganhar um corpinho, E muitos pais responsáveis também têm essa dúvida, antes de iniciar uma criança aí no mundo de atividade física, qual a idade que o meu filho deve começar a treinar, E eu vou sanar essas dúvidas nesse vídeo, tá? Vou discorrer um pouquinho sobre alguns tópicos relevantes e também desmistificar uma coisa aí que é passada até hoje, Mas antes desse vídeo começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, para continuar tendo resultados ainda mais grandiosos, resultados constantes, resultados de verdade e melhorar ainda mais a sua prática, nos exercícios que você faz, tá bom? Vou pedir também para você soltar já o like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante, beleza? Então agora, sem mais demora, vamos começar o vídeo. Então vamos começar aqui, falando já que o exercício ele é recomendado durante toda a nossa vida. O exercício ele tem que fazer parte de nós, tem que fazer parte da nossa vida, porque o nosso corpo ele precisa de estar sempre em movimento para se manter ativo, para se manter saudável, para se manter eficiente, É claro que durante a infância, nosso exercício principal é brincar, É brincadeira, é correr, é pular, é rolar, É subir em árvore, cair de costas no chão e perder o ar, Mas é isso aí, o exercício ele tem que fazer parte da nossa vida, beleza? E vamos começar aqui então falando, sobre o exercício físico com a criança, Na criança, muito se tem o costume no Brasil, No mundo todo, na verdade, de se que a criança fez lá, seus 5, 6 anos, a gente já manda ela para a escola de alguma coisa. Ou vai aprender a nadar, ou vai aprender a jogar futebol, ou futsal, É sempre essas atividades um pouquinho mais simples, E está corretíssimo, tá? Essas práticas esportivas ajudam muito no desenvolvimento psicomotor da criança. O que é o desenvolvimento psicomotor? É a relação da coordenação motora com a idade, da criança, E ajuda ela a criar toda a percepção corporal, toda a propriocepção do corpo, Ajuda ela a perceber que ela é capaz de realizar as atividades sozinha, Ela é capaz de fazer esforço sozinha. Ajuda a desenvolver muito a autonomia da criança, E quando a criança tem uma prática esportiva desde cedo, ela acaba desenvolvendo uma autoconfiança muito maior, Ela tem mais autoconfiança em si mesma, ela não chega a ser aquele adolescente triste, aquele adolescente melancólico, Acaba sendo uma criança muito mais proativa, muito mais enérgica, Uma criança. Dito isso, vamos falar agora sobre um pouquinho sobre o treinamento resistido com peso, Que você sabe que a prática esportiva é muito boa para a criança, você já sabe agora o que é que faz com a criança, Melhora a psicomotricidade, coordenação motora, autoconfiança, tudo isso de benefício. Agora, e o treinamento com peso resistido, treinamento de musculação ou uma calistenia, o que isso acaba fazendo com a criança? É ideal colocar uma criança para fazer esse tipo de exercício, esse tipo de treinamento? Sim, tá? É o ideal, porque o que acontece? Os nossos músculos, eles são a principal forma de movimento do nosso corpo, tá? É um músculo que faz o nosso corpo se movimentar. Por mais que os ossos sejam a nossa estrutura, seja o que nos mantém de pé, o que nos mantém firmes, É o músculo que movimenta esses ossos, é o músculo que faz o movimento dessas alavancas, tá entendendo? Então, você colocar uma criança para fazer o treinamento resistido com peso, seja calistenia ou musculação, até o cross-training em alguns casos, é excelente para desenvolver a força da criança e só tem mais ainda a agregar na vida dela, E agora eu vou desmistificar, tá? O que muita gente pensa até hoje,
que é um pensamento totalmente errado. O que acontece? Muita gente pensa que colocar uma criança para se exercitar com pesos vai prejudicar o crescimento dela, quando na verdade vai fazer justamente ao contrário, né? O treinamento resistido com pesos só tem a agregar para a criança, para o nosso corpo, tá entendendo? A criança não vai crescer menos porque ela tá pegando peso, o peso não vai achatar o corpo dela, tá bom? O peso só vai estimular a produção hormonal do corpo dela, né? E quando ela chegar na puberdade, vai dar aquele boom, sabe, de hormônio. E aí o corpo dela vai estar lá super estimulado, o crescimento dela vai ser ainda mais potencializado, tá entendendo? Então não, a criança não tem um crescimento prejudicado por causa do exercício, tá bom? Porém, né, o que pode acontecer é uma má adaptação desses exercícios, tá entendendo? Por mais que a gente queira que nossas crianças, né, sejam o futuro, que o futuro seja promissor, né, o treinamento de alta intensidade na fase infantil, né, para criança, eu não recomendo de forma alguma, tá? Primeiro porque o corpo de uma criança não tem estrutura fisiológica para aguentar um treinamento de alta intensidade, né? Como aí é o caso do futebol, né? O futsal nem tanto, porque o futsal é uma área bem pequena, mas o futebol de campo, o natação, o atletismo, né? Todas essas atividades que tendem para o alto rendimento devem ser mais adaptadas para a criança, entendeu? Até ela chegar na puberdade, aí sim, ela vai ter uma estrutura fisiológica boa para desenvolver o alto rendimento e botar para quebrar, tá entendendo? Mas enquanto ela é criança, todas as cargas, toda a intensidade, toda a frequência de treino deve ser adaptada para essa fase, tá entendendo? Então é bom você procurar aí uma boa academia, tá? Para seu filho, seu sobrinho, seu enteado, seu apadrinhado, né? É bom você procurar uma boa academia onde os profissionais saibam fazer essas adaptações, né? Onde os professores consigam trabalhar também com crianças. E como saber que se o professor está adaptando o exercício de forma correta para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu enteado, para o meu apadrinhado, né? Ou como saber se o professor está adaptando de forma correta o exercício para mim, né? Que eu tenho 10 anos, meu pai resolveu me matricular e blá 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 blá, né? Vamos lá. Na fase infantil, né, a criança deve ser priorizado o desenvolvimento dos movimentos básicos do corpo, né? Como é o movimento de se levantar fazendo agachamento, como é o movimento de empurrar fazendo um supino, tá entendendo? O movimento de puxadas, esse movimento aqui mais que puxam a escalada, né? Que lembra o movimento de escalar alguma coisa. Movimentos que trabalham o corpo como um todo, entendeu? Não exatamente movimentos isolados, colocar a criança para fazer uma rosca concentrada, tá ligado? Não precisa disso, tá bom? Nessa fase, o mais importante é o desenvolvimento dos movimentos básicos, levantar, empurrar, puxar, né? E também o condicionamento cardiorrespiratório, que é essencial, né? E nesses exercícios, as cargas devem ser sempre pensadas para a menor quantidade de peso possível para o movimento ser muito bem executado, tá? Se possível, a criança vai sempre trabalhar apenas com a barra, sem muita sobrecarga no início, apenas uma carguinha ali de leve para ela sentir que o músculo que está trabalhando, tá entendendo? E a prioridade é sempre o desenvolvimento da execução do exercício, tá bom? Por enquanto, sem sobrecarga. Aí, depois de uns 3 meses, depois de um tempinho assim, trabalhando com a criança, ver que ela está desenvolvendo um exercício legal, que todas as articulações já estão fortalecidas, não tem mais nenhuma parte do corpo tremendo na hora do exercício, aí sim a gente vai pensando numa progressão de carga, vai pensando em colocar 2 quilinhos ali em cada lado, tá entendendo? Um exercício um pouquinho mais complexo, alguns mais isolados. Mas no início, é isso aí.
exercícios multiarticulares, trabalhando o corpo todo, visando sempre esses principais movimentos, né? De levantar, empurrar e puxar. Vamos voltar lá naquele mito lá do exercício atrapalha o crescimento? Vamos? Então, não é bem assim, tá? O exercício em si não atrapalha o crescimento. O que atrapalha o crescimento, né? O que pode vir a atrapalhar o crescimento é a sobrecarga excessiva nos exercícios, né? Seja de intensidade, seja de peso. Porque o que acontece? Quando a criança começa a trabalhar com muita intensidade, com muito peso, ela corre um sério risco de lesão, né? E o mais importante, né, lesionar as epífises ósseas, que são essas regiões aqui, ó, mais perto das extremidades dos ossos, né? Essas regiões contêm um discozinho de cartilagem que é responsável pelo crescimento do osso, né? Crescimento daquela estrutura óssea. É ali que vai calcificando e a gente vai ganhando altura, né? O que acontece se a gente treinar uma criança com muito peso e muita intensidade? Pode acontecer dela sofrer uma lesão nesses discos de cartilagem, tá entendendo? E lesionando esses discos aí, ela não vai desenvolver o crescimento, porque o crescimento depende exclusivamente da calcificação dessa cartilagem, né? Ela vai calcificando e vai aumentando, calcificou, aumentou, tá entendendo? E se uma criança lesionar essa região, acabou, entendeu? Aí ela vai sim desenvolver uma dificuldade aí de crescimento e vai prejudicar o crescimento. Mas lembre, não é o exercício, é sobrecarga excessiva, intensidade e peso, tá bom? Isso deve ser adequado à fase da criança que ela se encontra, tá? Então aqui a gente já percebe que o exercício ele só tem a agregar na nossa vida desde criança, né? Então quanto mais cedo a gente começar, melhor é. Se eu pudesse voltar no tempo, eu chegaria pro meu pai e falava: ô Nelson, quando você tiver um filho, coloca ele na academia com 5 anos de idade, beleza? Tá aqui, ó, a sériezinha que ele vai fazer, tá? Você pode levar ele todo dia na academia, só toma cuidado com o peso, tá? Mas tá aqui, ó, ele pode fazer todos esses exercícios tranquilo, tá entendendo? Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu já começaria na academia desde os 5 anos de idade, tá entendendo? Eu fazia escolinha de futebol, eu já fiz natação também. Eu sempre fui uma criança que sempre buscou pra em atividade física, né? Nunca fui muito fã de futebol, não. Curtia mais luta, ainda curto. Então é isso aí. O exercício físico na criança, né, durante a fase infantil, ela só tem a agregar, faz bem para o nosso corpo e para a mente, né? Vai desenvolver uma estrutura óssea muito mais densa para a criança, vai desenvolver uma musculatura muito mais bem trabalhada, muito mais fortalecida, né? Um desenvolvimento motor muito superior a crianças que levam uma vida sedentária. E isso vai trazer facilidades na vida dela, né, futuramente. Ela não vai sentir tanta dor nas costas, igual essas crianças que ficam o dia todo no celular, vendo TikTok, jogando Free Fire. E também faz bem para nossa mente, né? Para a mente da criança faz muito bem, porque ela percebe que ela não é dependente dos pais para tudo, entendeu? Ela percebe que se ela quiser tirar a cadeira do lugar, ela consegue. Ela percebe que se ela precisar fazer força para correr, ela vai conseguir correr de algum perigo. Ela percebe que se ela precisar se defender, ela vai conseguir se defender, tá entendendo? E que o exercício só vai facilitar aí o processo de crescimento da criança, né? Claro que feito da forma correta. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo, tá? Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque tem bastante criança se matriculando lá na academia. Eu tô gostando de ver a proatividade da futura geração. A gente não vai crescer com um monte de pessoas acomodadas, né? Isso que é bom. Então eu vou pedir pra você, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, tá? Solta aquele like, porque eu sei que você gostou. Eu sei que sim, tá? E meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E pode me seguir lá no Instagram, eu tenho 2 Instagram, um pessoal e um mais voltado pro canal, onde eu posto alguns conteúdos gráficos informativos, tá bom? Então, é isso aí. Falou e até o próximo vídeo.